Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico e também bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho, se você me acompanha pelo Facebook. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 8, versos do 1 ao 9. No Evangelho de hoje nós vamos ver a multiplicação dos pães. Jesus que multiplica os pães para alimentar uma multidão que está faminta e que está tão faminta a ponto de Jesus dizer que pode desfalecer pelo caminho. Assim é a multidão chamada humanidade. Está faminta, tem uma fome insaciável e nunca será saciada se não se alimentar do pão da vida, do pão do céu, do pão dos anjos, do pão Eucaristia. Então, Jesus mostra para nós, podemos ver aqui um prelúdio, um pré-anúncio, ou um anúncio, ou um sinal daquilo que seria a Eucaristia para o mundo atual. Para um mundo que está faminto e que necessita verdadeiramente de um alimento que dure para a vida eterna. Um alimento que sacie a sua fome de Deus. Porque a fome do ser humano é a fome de Deus. Não é a fome de nada, não é a fome de nenhuma outra coisa a não ser de Deus. Ouçamos o que diz o Santo Evangelho. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Então, Jesus olha para a multidão e tem compaixão. A multidão está com Jesus, está faminta, não tem o que comer, moram longe, e Jesus tem compaixão dessa multidão. São como a humanidade atualmente. Jesus olha e tem compaixão. O bom, meus irmãos, é que Jesus deixa claro que a sua igreja é importante para essa missão de alimentar espiritualmente o povo de Deus. Um povo que é de um local distante, de um lugar longe. Essa multidão é de um lugar longe e que precisa voltar para casa. Essa multidão é do coração de Deus, é do céu, é do reino celestial, que não é deste mundo. E essa multidão precisa voltar para casa, mas para voltar para casa sozinha, sem ser alimentada, não conseguirá, desfalecerá pelo caminho, ou seja, se perderá eternamente pelo caminho. Nessa vida de peregrinação, nesse grande vale de lágrima que é a história humana atual. Então Jesus chama os apóstolos, chama para que eles assumam também a responsabilidade de alimentar a multidão. E aí nós podemos ver nitidamente um prelúdio, um sinal de Jesus instituindo futuramente a Eucaristia. É o sacramento também da ordem. Veja, no versículo 3, Jesus vai dizer: se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Então veja que Jesus é o autor da Eucaristia. Jesus é o autor da multiplicação dos pães. Jesus é o autor do pão que alimenta para a vida eterna. Porém, ele quer que os seus discípulos participem disso. É por isso, meus irmãos, que aqui nessa multiplicação dos pães, que entre aspas, nada tem a ver com a última ceia, com a Eucaristia, porém tem pré-anúncios, sinais daquilo que viria a ser o sacramento da Eucaristia. Um alimento que não é somente para este mundo, mas é para a vida eterna. Um alimento que sacia para a vida eterna. E Jesus, mesmo ele tendo todo o poder, ele pergunta: o que é que vocês têm aí? Os apóstolos vão dizer: nós temos somente 7 pãezinhos. A Eucaristia é a mesma coisa. O que é que nós temos para oferecer a Deus? Senhor, nós só temos aqui alguns pãezinhos, algumas hóstias, sem fermento,
e um cálicezinho de vinho. Mas o que é isso para o mundo inteiro? E depois que o sacerdote impõe as mãos sobre aquela oferenda, o pão e o vinho, assim como Melquisedeque ofereceu a Deus pão e vinho, quando o sacerdote impõe as mãos, ali vem uma bênção. E o próprio Espírito Santo vem e pneumatifica, né? Preenche, espiritualiza aquele pão e aquele vinho. E já não é mais pão, já não é mais vinho. É o santíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, os sacerdotes da nova e eterna aliança, os 12 apóstolos, os seus sucessores, os presbíteros ordenados por eles, celebram essa ceia. Dar ao povo este pão, o pão que alimenta para a vida eterna. E aí fica claro, Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças e partiu-os, e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles o distribuíram ao povo. Então veja que os discípulos participam diretamente. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos. Esse 7 aqui é o número da plenitude, da perfeição. 7 sacramentos, 7 cestos. Veja, tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Recolheram 7, sinal de plenitude, né? Também esse recolher o que sobrou é um sinal de respeito, zelo, um sinal de reverência à hóstia consagrada. É um pré-anúncio daquilo que deveria ser feito com os fragmentos, com as hóstias que sobrassem depois de ser dada ao povo na Santa Missa. Deveria ser recolhido e guardado para que nada se perdesse. E aí, Jesus vai dizer quantas pessoas, ou melhor, São Marcos vai dizer quantas pessoas foram alimentadas. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu, subindo logo na barca, ou seja, entrando novamente na igreja, subindo logo na barca, com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Então, nós podemos ver aqui nitidamente um pré-anúncio daquilo que é a Santíssima Eucaristia para nós. Claro que aqui, no contexto histórico, dentro do contexto, Jesus está fazendo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e alimentando corporalmente, né, fisicamente, biologicamente, uma multidão que seguia Jesus para ouvir seus ensinamentos e receber as curas, os milagres e os exorcismos que Jesus fazia. Só que fazendo uma leitura teológica, uma leitura espiritual, nós podemos ver pré-anunciado aqui o alimento que dura para a vida eterna, a Santíssima Eucaristia, corpo, sangue e alma de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.